Olá, queridos irmãos de Porto Amazonas. Hoje eu tenho a alegria de falar de um texto incrivelmente profundo, rico e de extrema importância. Nós vamos conversar hoje por mais de meia hora sobre a Trindade. É muito importante conhecer a Trindade. Por quê? Porque se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Quando a gente reconhece Deus como triúnio, a gente, de uma certa forma, aprofunda a nossa adoração. Enfim, você e eu, nós existimos para adorar a Deus. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso precisamos aprofundar a nossa adoração. Aumentar o conhecimento da verdade. Fazer essa verdade desenvolver em nosso coração. Na oração também, a Trindade tem bastante importância. Oramos ao Pai em nome de Jesus. O Espírito Santo ora por nós, intercede por nós quando nós não temos as palavras adequadas. A Trindade, então, é um grande suporte na oração. E também termos consciência, entender qual o papel de cada um, o papel que desenvolve na salvação, o que o Filho fez, o que o Pai fez, o que o Espírito Santo fez na nossa salvação. Isso pode nos dar grande conforto, pode nos dar grande alegria, e sabemos que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, estão envolvidos na nossa salvação e estão envolvidos para nos conduzir até a sua santa presença no dia da grande vitória em que iremos para o paraíso. Quero agradecer o pastor Marcos Assis, que solicitou uma mensagem, uma meditação com o tema Trindade. E eu começo com um texto que me traz muita alegria. Toda vez que eu estudo, toda vez que eu cito, diz assim em 1 Crônicas, capítulo 29. O Senhor Deus de nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu glorioso nome. Esse texto mostra quem Deus é. E agora nós vamos estudar por toda a Bíblia, por toda a tradição, história, da onde vem esse conceito Trindade. Que Deus é esse que nós adoramos? Eu pensei em começar com ilustrações, falar do sol, que é a essência em si, o sol, o seu calor e a sua luz, a água, sólido, líquido, gasoso, o ovo, a casca, a gema, a clara, mas tudo é insuficiente para apresentar explicações sobre esse tema tão fantástico que é a Trindade. Eu vou usar uma frase de J.I. Packer, o livro que eu peguei como base para a pesquisa. O título para ele é assim: Deus é um e são três. Deus é um e são três. Veja o que diz Isaías 44:6. O Senhor, o Rei de Israel, o Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. O Antigo Testamento afirma que há apenas um Deus, o Criador que se revelou, que deve ser adorado e amado exclusivamente, só Ele. Como diz o texto de Deuteronômio 6, 4 e 5. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as vossas forças. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra e lhe deu forma e colocou no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: Eu sou o Senhor, e não há outro Deus, em Isaías 45:18. E o Novo Testamento confirma essa verdade em Marcos 12, 29 e 30. Jesus responde assim:
E o mandamento é este: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. O Novo Testamento continua com outras declarações que constroem o conceito de trindade. Por exemplo, 1 Timóteo 2,5: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. Estamos vendo aí um desenvolvimento da apresentação, a história da salvação, mostrando quem Deus é. O Novo Testamento também descreve 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que atuam harmoniosamente para efetivar a salvação, como nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14, diz assim: irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de que vocês, o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra trindade, em si, o termo não está registrado, a gente não encontra na Bíblia. É uma formulação histórica que nos ajuda a descrever e a elaborar esse grande mistério. Trindade é difícil de explicar. Trindade é complicado para entender, mas é possível de ser acreditado. Jesus afirmou aos seus discípulos que ele era divino. Pediu para seus seguidores a crerem que ele era Salvador e que ele era unido com o Pai. E ele ensinou-nos a orar a seu Pai. Como diz João 20, 26. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres, que não estão escritos nesse livro, mas foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essa é a palavra de João, o apóstolo amado, e um dos apóstolos mais próximos de Jesus registrou a seguinte palavra, que hoje é escritura inspirada. 1 Pedro, capítulo 3, 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Esses textos confirmam e revelam que Deus e o Filho Jesus são um. Então nós tínhamos, nos primeiros textos que eu li, eu sou o único Deus. Depois, a revelação de Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio para nós, Emmanuel, Deus conosco. Ele diz que ele é um com o Pai. Eu sou o Filho de Deus, diz Jesus. Então esses textos eles vão confirmando que Deus Pai e Deus Filho fazem parte de um mesmo Deus, duas pessoas. Mas ainda há mais coisas a ser ditas, se não vejamos. Jesus, enquanto está aqui com os discípulos, ensinando e concluindo a sua obra, ele promete enviar o Consolador. O Consolador é o Paráclitos, que iria pessoalmente e de formas variadas, consolando, aconselhando, advogando, ajudando, confortando, sustentando, ensinando e muito mais. Esse Espírito Santo seria derramado no Pentecostes e foi derramado. E ele habita na vida das pessoas que nascem espiritualmente. Toda pessoa que se converte a Cristo Jesus, toda pessoa que nasce de novo é batizada, selada com o Espírito Santo. Vejamos o que o apóstolo amado registrou em João, capítulo 14. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Eu pedirei ao Pai
E ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. E Jesus continua dizendo, em João capítulo 15, quando chegar o auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. O Espírito Santo, desde o início, é reconhecido como a terceira pessoa divina. Em Atos capítulo 5, no caso de Ananias e Safira, ali quem faz o registro do texto, que é Lucas, em capítulo 5, versículo 3 e 4, diz que mentir contra o Espírito Santo é mentir contra Deus, no relato que Pedro faz, no caso Ananias e Safira. Quando Jesus apresentou a ordem de ir fazer discípulos e batizar, ele menciona um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. As três pessoas que são um Deus. Os cristãos se submetem a esse Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Quão esclarecedora é a voz de Cristo no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio batismo de Jesus é tremendo e apresenta as três pessoas da Trindade. Em Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11, diz assim: Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estavam saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito Santo de Deus desceu como uma pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Percebemos assim que os textos bíblicos evidenciam a Trindade. Temos descrito no texto bíblico a bênção da doxologia em 2 Coríntios 13, 13, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Com toda certeza, é um ensinamento das três pessoas em um único Deus. J.I. Packer, ele faz um comentário dizendo que em Apocalipse capítulo 1, o apóstolo coloca o Espírito Santo entre o Pai e o Filho, porque para ele é óbvio a unidade na Trindade. Três pessoas distintas. O texto bíblico, muitas vezes, ele não se importa em afirmar a unidade trinitária. Ela parte desse pressuposto e afirmações que a evidenciam. É mais ou menos como Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia não começa dizendo, olha, existe um Deus, esse Deus ele é assim, não. O texto inicia na Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um pressuposto, para Deus está claro que ele é quem ele é. E ele apresenta então o que ele fez. E assim é registrado pelas pessoas cujas quais ele inspirou para nos trazer a palavra. A Trindade é uma verdade bíblica a respeito de Deus. A unidade de um Deus em três pessoas é algo muito complexo. Facilmente esse tema caberia na seção dos Os Mistérios de Deus. Mas uma formulação histórica foi muito aceita em toda a cristandade. Um homem chamado Atanásio de Alexandria. Ele viveu mais ou menos no ano de 350 depois de Cristo. Atanásio foi um teólogo cristão, um dos padres da igreja, um grande defensor do trinitarismo. Ele lutava contra Ário. Ele combatia teologicamente nas discussões bíblicas um homem chamado Ário, que tinha uma linha de pensamento chamado arianismo. Esse Ário, ele afirmava que o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, eles seriam feitos de substâncias diferentes. Isto é, Jesus não era totalmente Deus. E então Atanásio começa a organizar estudos bíblicos que comprovam que Jesus é Deus e de que existe a Trindade. Atanásio aparece entre os 4 grandes doutores da Igreja Oriental cristã mundial. Na ortodoxia, Atanásio é chamado de o pai da ortodoxia.
Algumas denominações protestantes chamam ele de o pai do cânon. Agora eu vou ler algumas frases do Credo de Atanásio. Ele é muito firme, muito claro, porque aquele que não professar a fé cristã mundial, integral e inviolavelmente, perecerá sem dúvida por toda a eternidade. A fé cristã no mundo consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Porque uma só é a pessoa do Pai, outra a do Filho, outra a do Espírito Santo. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, igual a glória e coeterna a majestade. Qual como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E contudo não são três eternos, mas um só eterno. Assim como não são três incriados, nem três imensos, mas um só incriado e um só imenso. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E contudo não são três onipotentes, mas um só onipotente. E o texto segue a riqueza, a tremenda, maravilhosa elaboração que esse irmão querido Atanásio, em estudos bíblicos, formulou para combater uma heresia da época, e isso torna, de alguma forma, claro todo o ensino bíblico. Ele conseguiu, de uma forma sucinta, explicar a trindade e a divindade de Jesus Cristo. Graças a Deus que nós temos pesquisadores, pessoas que estudam a palavra de Deus. Continuo apresentando o Credo de Atanásio, lendo algumas de suas frases, porque elas quase não necessitam de explicação. Atanásio, então, ele está fazendo um estudo bíblico para provar que Jesus é Deus e de que o nosso Deus é uma trindade, é um Deus triuno. E ele afirma assim, no ponto 16 do Credo de Atanásio, não, na verdade eu vou voltar um pouquinho antes, no 13, vocês podem ler depois quando eu enviar para vocês o texto. Da mesma maneira, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. E, contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E, contudo, não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Contudo, não são três senhores, mas um só Senhor. Porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma das pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo a religião mundial e universal nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. O Pai não foi feito nem gerado nem criado por ninguém. O Filho não procede do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. Não há, pois, senão um só Pai, e não três pais, um só Filho e não três filhos, um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. E o texto continua, ele é lindo. O estímulo seria que você procurasse esse Credo de Atanásio, imprimisse e colasse ele em algum lugar na sua casa e você eventualmente lesse durante o ano. A linda apresentação que esse irmão consegue fazer sobre a Trindade. Mas por que é importante estudar sobre a Trindade? Falei isso lá no começo da nossa mensagem, na questão da oração, na questão da salvação, na questão de conhecer o Deus a quem servimos. É muito importante conhecer a Trindade, saber quem é Deus, para que a gente o adore, para que a gente fale com Ele com um conhecimento, porque o texto bíblico de João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, ó Deus, e a Teu Filho que enviaste. Vida eterna é conhecer Deus é saber quem Ele é. E daí veio uma pergunta para mim, tem como comprovar a Trindade? E automaticamente me veio, nós temos como comprovar a existência de Deus, temos como comprovar o Jardim do Éden, temos como comprovar o nascimento virginal
da Maria que trouxe o Salvador. Então, tem coisas que nós não devemos querer comprovar, nós as recebemos pela fé. Mas nós estudamos teologia dentro dos métodos científicos da teologia, e eles sim podem ser argumentos inteligíveis de que aquilo que nós cremos é bem fundamentado. Conhecer Deus é que é a vida cristã. Vida eterna é conhecer a Deus. Eu quero encerrar essa mensagem com 2 textos bíblicos. Um está no Salmo 92, o outro está em Romanos capítulo 11. Diz assim o Salmo: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Com a música de uma harpa de 10 cordas e ao som de lira. Ó Senhor, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Que grandes coisas tens feito, ó Senhor. E diz Romanos capítulo 11, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Sagradas Escrituras. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Eu creio na Trindade. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos da Igreja Menonita de Porto Amazonas. Fiquem na paz.